Sejam muito bem-vindos ao culto da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Dourados. Eu sou o pastor Rudinei Valdir Marques, pastor desta paróquia, que é formada pela Congregação Cristo, aqui de Dourados, Mato Grosso do Sul, também Congregação Bom Pastor de Maracaju e a Congregação Cristo Rei de Carapó. Nós somos a Igreja Evangélica Luterana do Brasil e convidamos você a nos acompanhar neste culto, este que é o 8º domingo após Pentecostes. Cantamos agora no início do culto, junto com o nosso grupo de louvor, em espírito e em verdade te adoramos. Que nós possamos realmente, nesse culto online, você em sua casa, possamos em espírito e em verdade adorar ao nosso Deus, meditar na sua palavra e receber dele todas as bênçãos que ele tem reservado a nós neste culto. Quero convidar você para que possamos agora invocar a presença do nosso Deus, para que ele assim acompanhe-nos e nos abençoe neste culto que queremos render para a honra e glória do seu nome. Invocamos a presença do nosso Deus. Iniciamos este culto em nome do Pai, Criador do céu e da terra,
pedimos, Deus Todo-Poderoso, invocamos o teu santo nome, volta-te para nós e ajuda-nos. Iniciamos esse culto em nome do Filho, que nos redimiu através de seu inocente e precioso sangue. E pedimos, Senhor Jesus, tu foste traído, preso, acusado, abandonado, rejeitado, açoitado, condenado, humilhado, morto e sepultado por nós. Esteja conosco e abençoa-nos neste culto. Iniciamos o nosso culto em nome do Espírito Santo, doador da vida, e pedimos, habita em nossos corações e almas e torna nosso culto, nossa adoração e a nossa vida agradáveis a Ti. Amém. Estimado amigo, amiga em Cristo Jesus, estimados irmãos que nos acompanham neste momento de culto, a palavra de Deus nos diz que Deus, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Deus é o nosso socorro bem presente diante das tribulações. Esta mesma palavra de Deus também diz de que se dissermos que nós não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Nessa certeza desse Deus que é refúgio e fortaleza, deste Deus que perdoa a todos aqueles que fielmente e arrependidos se achegam diante dele, quero convidar você para que comigo em oração possamos confessar os nossos pecados. Oramos ao nosso Deus. Ó Deus de toda a misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos, como pelo que deixamos de fazer. Merecemos, por isso, a tua eterna condenação. Pedimos, ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes, tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão e consola-nos com o teu Santo Espírito. Amém. Amados, o Deus de toda a misericórdia entregou o seu próprio Filho à morte e, por amor dele, nos perdoou todos os pecados. E aos que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos e herdeiros do seu reino e lhes concede o Espírito Santo. Vá em paz, porque os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimados, antes da leitura do Evangelho para o dia de hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 13, dos versículos 44 a 52, eu gostaria de brevemente falar a vocês sobre as parábolas de Jesus. Se nós observarmos capítulo 13, esse é o terceiro culto que nós estamos lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 13. Há 2 semanas atrás estudamos a mensagem, a parábola do semeador. Semana passada estudamos a parábola do joio e do trigo. E hoje nós vamos meditar sobre outras 3 parábolas, 2 em especiais, sobre o tesouro e sobre a pérola, e também sobre a parábola da rede. É muito interessante quando nós analisamos o ministério de Jesus, que ele se usou em muitos momentos de parábolas como instrumento pedagógico para o seu ensino. O evangelista Mateus, dos 4 evangelistas, ele é o que mais se ateve ao registro das parábolas. Só neste capítulo 13, nós temos 7 parábolas de Jesus. E dessas 7 parábolas, 6 delas tratam a respeito do reino dos céus.
Ao todo, no Novo Testamento, nós temos 40 parábolas de Jesus registradas. E é muito bacana quando nós analisamos as parábolas, é que nós vamos perceber que Jesus usa figuras de linguagem que eram comum às pessoas da sua época. E ele se utilizava nas parábolas exatamente para que as pessoas pudessem ter uma compreensão mais próxima, ou mais próxima da sua realidade de vida. E quando analisamos, olhamos para o conjunto das parábolas, nos parece que Jesus ele tinha dois objetivos quando ele ensinava as pessoas, através de parábolas. Um objetivo era revelar aos seus seguidores, aos seus discípulos, a grandeza e, ao mesmo tempo, os mistérios do reino de Deus. E um outro objetivo é que Jesus, de certa forma, queria deixar oculta as verdades do reino aos ouvintes de coração duro, daquelas pessoas que não tinham Jesus como Messias. E quando Jesus falava por meio de parábolas, era como que essas pessoas elas não conseguiam compreender exatamente o que Jesus estava lhes dizendo naquele momento. Mateus, neste capítulo 13, nos versículos 11 a 16, o evangelista nos traz por que Jesus usa parábolas. E diz o seguinte: os discípulos perguntaram para Jesus, lá no versículo 10, por que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? E a resposta de Jesus é bem interessante. A vocês, meus discípulos, meus seguidores, a vocês Deus mostra os segredos do reino dos céus, mas a elas não. Pois quem tem, receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que ele tem, lhe será tirado. É por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas. Porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, e nem entendem. E assim acontece com essas pessoas o que disse o profeta Isaías: vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver, os seus ouvidos poderiam ouvir, e a sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim, e eu os curaria, disse Deus. Mas Jesus continuou dizendo: mas vocês, como são felizes, pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Então Jesus ele tem objetivos bastante claros quanto ao uso das parábolas. E por isso Jesus se utiliza deste recurso tantas vezes. Das 7 parábolas registradas no capítulo 13 de Mateus, 6 parábolas iniciam com a seguinte frase: o reino dos céus é como? E Jesus, então, ele fala sobre o reino dos céus, o reino de Deus. O próprio Cristo é a manifestação deste reino. Jesus torna com a sua obra o reino dos céus visíveis ao homem. Cristo é o amor de Deus encarnado para nós. E é na pessoa de Cristo que a obra, e na sua obra, que o reino se manifesta. E Jesus se ocupa em grande parte do seu ministério no assunto do reino. E é interessante quando nós olhamos para as parábolas e analisamos cada uma das parábolas de Jesus, nós vamos perceber que Jesus tinha um enfoque especial sobre determinada característica do reino. Ora, Jesus fala do reino como algo presente na vida dos ouvintes. Como acontece nesse capítulo 13, quando Jesus fala da parábola do grão de mostarda, que aponta para o crescimento do reino de Deus, aponta para o crescimento da igreja neste mundo. Em outras parábolas, Jesus se atém a uma realidade futura, apontando para o juízo final, como acontecerá na parábola que nós vamos ler daqui a pouco, a parábola da rede. Em outras parábolas, Jesus fala de si mesmo, do seu ministério, da sua missão nesse mundo, e como muitos momentos ele será rejeitado, assim como serão rejeitados
os seus seguidores. E aí podemos citar a parábola dos lavradores maus, registrada logo na sequência em Mateus capítulo 21. E ainda em outras parábolas, Jesus aponta para atitudes que se esperam dos seus seguidores, que ele espera de cada um de nós, seus discípulos cristãos. E aí podemos citar a parábola do bom samaritano e as parábolas que nós vamos estudar no nosso culto de hoje, que estão registradas nos versículos 44 a 46, que é a parábola do tesouro e da pérola. Muito bem, amados. É muito interessante analisar esses aspectos para que a gente possa compreender exatamente o porquê Jesus se utiliza tanto de parábolas. E quero convidar você a abrir a sua Bíblia neste momento, em Mateus capítulo 13, dos versículos 44 até o versículo 52, onde nós temos registradas 3 parábolas, e das quais queremos 2 delas, do tesouro escondido da pérola, meditar logo mais em nossa mensagem. Mateus capítulo 13, versículos 44 a 52, onde está escrito assim: o reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo que tem e depois volta e compra o campo. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo que tem e compra a pérola. O reino do céu é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos. E quando está cheia, os pescadores a arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro dos cestos, e os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas, e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo, e ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então Jesus perguntou aos discípulos: vocês entenderam essas coisas? Sim, responderam eles. Jesus disse: pois isso quer dizer que todo o mestre da lei, que se torna discípulo no reino do céu, é como um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Até que a leitura do Evangelho, quero convidar você a deixar marcado em sua Bíblia e acompanhar logo mais em nossa mensagem. Nós queremos agora, enquanto igreja cristã reunida neste culto online, onde nós temos o privilégio de adorar ao nosso Deus, de ouvir a sua palavra, receber o seu perdão, como acabou de acontecer. E quero convidar você a confessar a fé no Deus triuno, e hoje vamos nos utilizar das palavras do credo niceno. Que você possa repetir em casa, no culto, acompanhando este culto, essas palavras que reafirmam a tua fé, assim como é a minha fé neste Deus. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. E em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus. Gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas. O qual por nós homens e pela nossa salvação, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria, foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras e subiu aos céus. E está sentado à direita do Pai e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica,
confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida no mundo vindouro. Amém. Deus possa preservar a você e também a mim nesta fé, e assim sejamos nós encontrados fiéis no dia em que Ele nos chamar à morada eterna. Nós cantamos nos preparando para a mensagem Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser. Louvemos ao nosso Deus. Amados irmãos e irmãs em Cristo, Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser. Que a Bíblia seja o grande tesouro que você tem em sua casa, que ela seja fonte de vida para a tua vida e de tua família. E quero convidar você a abrir a sua Bíblia, esse tesouro que Deus nos permite ter em nossas mãos, e quero ler os versículos 44 a 46 e relembrar as parábolas do tesouro escondido e da pérola. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e compra a pérola. Que o Deus triuno, que acabamos de confessar no credo niceno, possa nos abençoar neste momento de reflexão. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo, falamos antes da leitura do Evangelho que Jesus se utiliza de parábolas para nos ensinar. E a pergunta que fazemos quando lemos estas duas parábolas é: o que Jesus está querendo nos ensinar aqui, hoje, neste momento, com a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola? Nós vamos conversar sobre estas duas parábolas juntas, pois entendo que elas estão relacionadas entre si e elas querem trazer um mesmo ensinamento para nós, para a Igreja de Cristo, para aqueles que fazem parte do reino de Deus.
É interessante notar que elas são parábolas curtas, né? A parábola do tesouro perdido é um versículo e a parábola da pérola são 2 versículos. Parábolas curtas, mas não quer dizer que sejam fáceis de compreender ou que tenham pouco a ensinar. E eu lembro aqui de uma vez, numa reunião da igreja, numa reunião de departamentos da igreja, nós tínhamos cantado já naquela reunião uns 4 ou 5 hinos. As pessoas estavam empolgadas cantando. E de repente alguém disse, vamos cantar mais um. E prontamente uma das pessoas presentes disse, vamos cantar esse daqui, porque ele só tem 2 linhas. E nós cantamos aquele hino. Mas como ele se repete umas 4 vezes, ao final a pessoa brincou, bom, acabou sendo do tamanho de um outro hino normal, porque nós o repetimos várias vezes. É importante dizer aqui que o fato de serem parábolas pequenas em tamanho, elas nos trazem um grande ensinamento do reino dos céus. Parecem pequenas, mas são grandes. E é exatamente isso que queremos meditar nesse nosso culto. Uma característica que as aproxima é que elas não têm uma explicação clara, como aconteceu nas nossas mensagens anteriores. Se nós lembrarmos no penúltimo culto, quando falamos da parábola do semeador, Jesus conta a parábola e depois Jesus explica a parábola. Na parábola do joio e do trigo, Jesus conta a parábola e depois ele explica a parábola. E isso não acontece nas parábolas que nós temos hoje. Uma outra característica importante é que estas parábolas foram contadas para os discípulos. Elas não foram contadas para o povo em geral, assim como aconteceu com a parábola do semeador e a parábola do joio e do trigo. Se nós observarmos essa parábola, ela vem logo após a explicação de Jesus sobre a parábola do joio. Lá no versículo 36 diz assim, então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram, conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Aí Jesus explica essa parábola. E depois ele diz lá no final, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. E depois da explicação da parábola do joio, Jesus conta a parábola do tesouro escondido e da pérola. Ou seja, os ouvintes de Jesus eram os discípulos de Jesus. Tanto é que no versículo 51 do nosso texto, Jesus perguntou aos discípulos, vocês entenderam essas coisas? Ou seja, a explicação da parábola do joio, parábola do tesouro escondido, da pérola, da rede, vocês entenderam essas coisas? E a resposta dos discípulos foi, sim, nós entendemos. Para olharmos ou para entendermos a parábola ou as parábolas, é necessário nós olharmos para o contexto, para a época de Jesus. E a partir disso nós vamos conseguir entender o que Jesus está querendo dizer. Na primeira parábola, Jesus nos fala de um homem que encontrou um tesouro escondido num campo. E é interessante porque Jesus ele não esmiuça muito a parábola. Jesus não dá muitos detalhes. Por exemplo, quem foi o homem? Esse homem era um empregado do campo? Esse homem era aquele que havia arrendado as terras, alugado as terras? Ou esse homem simplesmente estava passando pelo campo, talvez morasse em outro lugar, estava se deslocando e passou por este campo? Jesus não diz isso. Também Jesus não nos conta como esse homem encontrou o tesouro. Se ele estava preparando o plantio, ou se estava passando por ali, viu algo estranho, foi lá e cavou e encontrou o tesouro, ou o que estava acontecendo. Da mesma forma, o texto bíblico, Jesus não conta qual o tesouro. Essa pergunta não é respondida. Que tesouro é esse? É grande, é pequeno, é valioso, não é? São respostas que não nos são dadas. Jesus se atém ao fato de que um homem encontrou um tesouro. Alguém pode perguntar, mas
Como é que alguém esconde um tesouro no campo, em um lugar que poderia ser encontrado? Aí vem o contexto da época. É importante nós olharmos para a realidade da época. Esconder um tesouro, esconder posses no campo, de certa forma estava dentro das práticas da época. O que faz com que isso não seja tratado como algo anormal ou tão incomum assim. Na época havia muitas guerras, muitas revoluções que aconteciam na época de Jesus. E esconder o tesouro no campo era mais seguro do que deixar ele guardado em casa e correr o risco de ser saqueado ou ser assaltado. Mas às vezes acontecia de a pessoa esconder aquele tesouro, e talvez tenha acontecido também algo contigo, de esconder algo tão bem escondido que quando foi procurar não encontrou. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade que também acontecia era a pessoa escondia o tesouro, mas ela acabava morrendo antes de revelar a alguém o paradeiro ou o local onde havia escondido. E esses fatos, ou essas possibilidades que podemos colocar, elas tornavam o encontro de um tesouro algo, de certa forma, dentro de uma normalidade da época. Ou seja, a parábola que Jesus estava contando, esse fato que Jesus se utiliza, ele fazia parte do cotidiano dos discípulos, da realidade da época dos discípulos. Na verdade, ainda hoje nós corremos o risco, de encontrar aí tesouros, objetos valiosos escondidos na terra. Eu tenho um colega pastor que ele tem uma daquelas máquinas que procura objetos de metal, e de vez em quando ele posta, olha, encontrei uma moeda, encontrei tal objeto, tal artefato. De vez em quando ouvimos reportagens, de escavadores, de pessoas que encontram tesouros ou objetos valiosos. Mas o que nós podemos concluir quando nós olhamos para o que Jesus está falando é que o tesouro foi encontrado sem querer. Ou seja, aquele homem não parece que havia saído com o intuito de caçar um tesouro. Hoje eu vou procurar um tesouro, vou encontrar um tesouro. Ele estava andando, aquilo aconteceu de forma sem querer, podemos assim dizer. Tanto que a reação dele aponta para isso. O texto bíblico ele mostra como ele ficou feliz. Ele ficou tão feliz que ele enterrou novamente o tesouro no mesmo lugar, correu para casa, vendeu tudo que tinha para poder comprar aquele campo e, juntamente com o campo, claro, o tesouro. Assim podemos dizer e podemos entender que realmente esse tesouro era algo muito valioso. Algo tão valioso a ponto de ele vender tudo para conseguir aquele campo junto com aquele tesouro. Na outra parábola, quando Jesus fala da parábola da pérola, ele fala de um comerciante de pérolas que estava procurando o que havia de melhor no mercado da época. E aqui novamente é importante olhar para o contexto da época. As pérolas no primeiro século, no tempo de Jesus, elas eram muito importantes. Elas poderiam ser comparadas aos diamantes de hoje, com relação a valor de mercado. E essas pérolas, elas estavam nas mãos dos poderosos, dos ricos da época. E ter pérolas era sinal de status social. Quanto mais pérolas você tinha, ou quão mais preciosas elas eram, ou melhores, você estava acima no seu status, ou dentro desse status social. O próprio Jesus ele fala de pérolas. Lá no capítulo 7 de Mateus, versículo 6, Jesus diz, não joguem pérolas aos porcos. Jesus ali faz uma analogia, sobre não levar coisas desnecessárias, mas coisas de valor. Jesus coloca a pérola como algo realmente valioso. Pérolas eram objetos de grande valor e por isso procuradas pelos comerciantes para serem negociadas, vendidas, compradas e assim por diante.
E Jesus fala então de um comerciante de pérolas que estava atrás das melhores pérolas. E novamente Jesus não nos dá muitos detalhes. Jesus não se preocupa muito em esmiuçar detalhadamente a parábola. Jesus não diz para onde ele foi procurar. Ele simplesmente diz que na busca o homem encontrou aquilo que tanto procurava. O homem encontrou uma pérola de grande valor, talvez a grande oportunidade da vida dele. E qual foi a atitude desse comerciante? Algo parecido com o homem que encontrou o tesouro. Ele foi e vendeu tudo o que tinha para comprar aquela pérola. Podemos também concluir aqui de que aquela pérola era de um valor inestimável. Muito bem, e agora? Agora voltamos à pergunta inicial. O que Jesus quer nos ensinar com estas parábolas? Se nós colocarmos as duas parábolas lado a lado, nós vamos perceber algo em comum nelas quanto à atitude ou reação dos personagens nela descritos. Ao encontrar o tesouro e a pérola, tão valiosos a fim de justificar a venda de tudo que tinham. A atitude dos personagens reconheceram que se tratavam de objetos de imenso valor, tão valiosos que eles venderam tudo o que tinham para comprar esse único objeto, o tesouro e a pérola. O texto não traz detalhes sobre a vida desses homens, quanto à constituição familiar e tudo mais. Mas imagine você vivenciando esta situação. Ou seja, chegar em casa e dizer para a família: vamos vender tudo o que nós temos para comprar um objeto. Qual seria a reação deles? Como é que é tua esposa? Como é que é teu marido? Como é que os teus filhos, teus pais iriam reagir diante deste fato? Olhando para o texto, podemos até nos perguntar: eles fizeram a coisa certa ou eles foram loucos? Nós não sabemos, e de novo, na falta dos detalhes, nós não sabemos qual foi a reação dos amigos, dos familiares. Mas a atitude deles apontam para a ideia de que eles estavam muito certos da sua decisão. E de que realmente valia a pena vender tudo o que tinham para comprar aqueles objetos, o tesouro e a pérola, por entenderem eles que se tratava realmente de coisas valiosas. E nos perpassa aqui a ideia de desprendimento. Vender tudo o que tinham para ter algo que realmente fosse valioso para as suas vidas. E talvez aqui nós tenhamos chegado no ponto que Jesus quer nos ensinar sobre a nossa vida em relação ao reino de Deus. E podemos, diante dessa constatação, nos perguntar: o que Jesus está nos apontando quanto à nossa atitude de vida neste mundo em relação ao reino de Deus? Mas antes que alguém cometa o equívoco de achar que Jesus está querendo nos ensinar que nós precisamos vender tudo o que temos para ter a salvação ou para conquistar algo de Deus, quero dizer que não é isso que Jesus está apontando nas parábolas. Alguns, de forma equivocada, interpretam assim o texto bíblico e a partir disso acontecem grandes erros na pregação da palavra e que por vezes levam pessoas a processarem certas igrejas ou certos pastores por terem sido levadas a vender tudo o que tinham e dar à igreja para obter um favor de Deus, ou com as promessas de que receberiam tudo em dobro daquilo que deram. É claro que aqui entra, além da ignorância espiritual e a falta de conhecimento das Escrituras, a questão da cobiça humana de querer cada vez mais e mais. São ludibriadas pelo falso ensino de que é isso que Deus quer e Deus vai dar em dobro. Não é isso que Jesus está nos ensinando. Não é esse o caso do nosso texto.
Não há possibilidade de nós comprarmos ou de qualquer esforço humano adquirirmos o favor de Deus ou comprarmos a salvação. Esta salvação, ela está paga. Ela foi paga com a morte de Cristo na cruz e com a sua ressurreição. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, diz: pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. E isso não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém deve se orgulhar de tê-la. Não podemos comprar o reino de Deus. É Deus quem nos faz herdeiros do seu reino, por pura graça, como um presente pela fé em Cristo Jesus. Outra coisa que não está escrita ou não está implícito, e nem implícito no nosso texto, e que muitas vezes de forma equivocada é ensinado, é que Jesus também está ensinando que eu e você devemos fazer voto de pobreza e vendermos tudo que temos para então fazermos parte do reino de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para a história da igreja cristã, nós vamos ver que sempre existiu, e eu diria, sempre existirá pessoas, cristãos, que são fiéis e que são ricos materialmente. Isso é um dom de Deus, é bênção de Deus. Ou seja, ser cristão não é sinônimo de ser pobre no sentido material. O que Jesus condena veementemente, claramente na Bíblia é o amor ao dinheiro, o amor às coisas materiais, o amor de tudo aquilo que está além do amor a Deus. Por isso que Jesus diz: eu sou o primeiro, eu sou aquele que deve estar em primeiro lugar. O que então Jesus quer nos ensinar? Qual o objetivo de Jesus? Jesus nos aponta para a grandeza que é o reino de Deus. Do quão valioso e quão maravilhoso é ter Ele em nossos corações e viver isso diariamente. Jesus nos mostra que ter a fé, a salvação eterna é tão maravilhosa de que um cristão, um discípulo motivado por tamanha alegria de fazer parte deste reino, ele vai deixar tudo para trás para viver neste reino. Jesus, em Mateus capítulo 16, versículo 24, diz: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Jesus nos aponta para o fato de que aquele que percebe o imenso valor do reino dos céus, o reino de Deus, irá se desprender de todas as coisas para viver neste reino aqui e na eternidade. O discípulo de Cristo que tem em seu coração a fé salvadora, a fé que lhe dá o perdão dos pecados, que lhe dá a vida eterna, que percebe que a sua vida é guiada pelo Espírito Santo, quando consciente de todas essas bênçãos e reconhecendo que não há nada mais valioso do que estar com Deus, ele deixará para trás a sua vida antes ocupada pelas coisas deste mundo e marcada pelo pecado, para então viver uma nova vida em Cristo, uma vida de louvor e alegria, uma vida em louvor pela sua vida, uma vida de valor inestimável, de uma preciosidade incomparável, uma vida que tem o valor da vida de Cristo, porque Cristo morreu por mim e por você, o que faz com que sejamos motivados a viver os nossos dias em gratidão e louvor ao nosso Deus. Deus, em seu grande e maravilhoso amor, em sua misericórdia e bondade, nos permite encontrar o tesouro do seu reino, através da ação do Espírito Santo, pelo batismo e pela palavra. Deus os torna herdeiros dos céus, um tesouro de um valor que jamais conseguiríamos adquirir por conta própria, de uma pérola cujo valor jamais conseguiremos mensurar o seu valor. Cristo e sua obra, a sua obra de salvação em nosso favor, do seu reino que se manifestou a nós, nos fazem compreender que o seu reino, com todas as suas riquezas, que o mundo não nos pode oferecer, pertence a nós em Cristo e através de Cristo.
Então nós somos motivados a tomar a atitude alegre de abandonar qualquer coisa que possa nos impedir de desfrutar dessas riquezas do seu reino. E precisamos nos perguntar diariamente: será que nós temos percebido o imenso valor do reino de Deus em nossa vida? Será que nós temos percebido o imenso valor que o reino de Deus tem no nosso diário viver, com nossa família, com nossos amigos, com nosso testemunho pessoal? Cristo tem sido de fato o nosso maior tesouro? Ocupa Ele o primeiro lugar em nossa vida? Os seus mandamentos, as promessas valem mais para nós do que qualquer coisa que o mundo possa nos oferecer? Ou será que nós ainda nos apegamos tanto às coisas terrenas, às coisas deste mundo, que nos esquecemos das coisas de Deus e de buscar Deus em primeiro lugar em nossa vida? Estimado irmão, Jesus me chama todos os dias, e Jesus chama você todos os dias a viver uma vida com alegria, uma vida com alegria no seu reino, deixando de lado todas as coisas que nos atrapalham para podermos adorar em espírito e em verdade, como cantamos lá no início do culto, o nosso hino. Somos chamados a viver em alegria a nossa vida aqui neste mundo, a nossa vida neste reino de Deus, o amor de Deus que se manifesta de forma tão bela, tão maravilhosa, para que possamos deixar de lado as coisas deste mundo e viver com Cristo nesta vida, para também estar com Ele na eternidade. Jesus nos diz no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Ele quer, e Ele lhe dará todas essas coisas. Amados, não deixemos que as coisas deste mundo nos prendam a ponto de desprezarmos as maravilhosas bênçãos que Deus tem reservado a mim e a você, e a todos aqueles que o amam e o adoram em espírito e em verdade. Afinal, nós temos o maior e mais valioso tesouro, que é a salvação em Cristo Jesus. Que Deus assim te guarde e Deus assim te preserve nesta fé. Amém. Nós vamos, queridos irmãos, cantar para nos preparar o momento da nossa oração geral e finalizando o nosso culto. Tudo que no mundo você tem. Deus possa abençoar este momento de louvor. Amém. Tudo que no mundo você tem, perde o seu valor. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Tudo que aqui você possui, nada vai levar. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Se tem piedade em sua alma, você ajuda a se livrar. Ouça esse
Muito bem, amados, perdoados os nossos pecados, fortalecidos e alimentados pela palavra do nosso Deus, nós podemos agora também orar a Ele, trazer diante dEle as nossas preocupações, aquilo que nos traz angústia, mas também e principalmente trazer tudo aquilo que queremos louvar e agradecer, porque Deus é maravilhoso e Ele derrama bênçãos sobre bênçãos a cada um de nós. E queremos orar a nosso Deus, louvando a Deus pela vida dos aniversariantes desta semana que passou. Do dia 21 de julho, o nosso irmão Adriano Baldiceira está morando agora em Naviraí, fará parte da congregação de Naviraí, mas ainda está nos nossos registros, então ainda os acolhemos, a família Baldiceira, com muito carinho, com a Adriano, a Patrícia e aos seus filhos também. Queremos orar, louvar a Deus pela vida do Adriano. Assim como também louvar a Deus pela vida da dona Marisa Freitas, no dia 23, completou aniversário. Deus abençoe a dona Marisa, o Adriano, Deus derrame muitas bênçãos da vida deste casal. E também uma data muito especial comemorada essa semana, no dia 22 de julho, o seu Frederico e a dona Elizabeth Cássio completaram aniversário de casamento. Deus possa derramar muitas bênçãos na vida deste casal, 48 anos de matrimônio, de bênçãos, e que Deus continue os guardando, em fidelidade, em cumplicidade, em amor, e Deus abençoe a eles e a toda a família. Também queremos em oração colocar aos nossos irmãos que estão em tratamento de saúde. Pedimos aqui pela saúde de Tatiane Eberhardt, pastor Gilberto Aina, pastor Nathan Flor e também pastor Jackson Coelho. E também pedimos pela nossa irmã aqui da congregação, a senhora Ellen Fiedler, que passado dias bastante angústia, bastante sofrimentos, inquietações. Então que Deus possa abençoar a dona Ellen, aos filhos, aos cuidadores, a toda a família, que junto dela estão neste momento. Também queremos lembrar, continuamos em oração, deste momento de pandemia, tão doloroso, tão pesaroso que estamos vivendo, e casos e mais casos acontecendo, lugares onde estavam mais calmos, as coisas ficando mais complicadas, e pedimos que Deus abençoe a todos aqueles que estão enfermos, aqueles que estão enlutados. Deus console a todos e os guarde. E ao final, eu convido você a que possamos também em conjunto, assim como temos feito em nossos cultos, junto com a oração geral, também orar em conjunto o Pai Nosso, e assim como Cristo nos ensinou, orarmos ao nosso Deus. Oramos então, colocando os nossos agradecimentos e também os nossos pedidos diante de Deus em oração. Misericordioso Deus, amado Pai Celeste, nós somos teu povo, fazemos parte do teu reino, a tua igreja neste mundo. Louvamos-te, ó Pai, porque tu nos alcançaste pelo Espírito Santo, nos dando a fé em Cristo Jesus. Louvamos-te porque através desta fé nós temos perdão dos pecados, nós temos vida e salvação em Cristo Jesus. Neste culto onde meditamos sobre a parábola do tesouro e também da pérola, somos lembrados da grandeza do teu reino e como somos felizes em fazer parte do teu reino. Dá-nos sempre a capacidade de deixar de lado tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que se agarra em nós, tentando impedir-nos de vivermos intensamente a nossa vida em tua presença. Abençoa-nos como igreja, abençoa-nos como cristãos, para que possamos sempre, com muita alegria, testemunhar a fé em Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus, pelas bênçãos que tu diariamente derramas sobre nós, por teu cuidado, por teu amor, nos dando todo o necessário para a nossa vida material e espiritual. Obrigado, ó Deus, pela vida dos aniversariantes da semana, e louvamos aqui especialmente, junto com o Adriano Baldiceira e também com a dona Marisa Freitas. Agradecemos, ó Deus, pela vida destes nossos irmãos, por preservá-los na fé em Cristo e também abençoá-los com tudo aquilo que necessitam para a sua vida e de suas famílias. Também, bondoso Deus e Pai, louvamos-te pela bênção de podermos partilhar da alegria com o seu Frederico e dona Elizabeth Cássio, que completa o aniversário de casamento. Obrigado, ó Deus, por tuas bênçãos derramadas na vida deste casal durante todos os anos de casamento.
especialmente também porque nos momentos de tribulação e dificuldade, Tu os sustentaste com poderosa mão, permitindo com que eles pudessem, em amor e fidelidade, permanecerem unidos e debaixo das Tuas bênçãos. Obrigado, a Deus, pelos filhos que concedeste a eles, pelas filhas, pelos gêneros, os netos que são bênçãos de Tuas mãos. Querido Pai, abençoe a este casal e a todas as famílias que estão acompanhando este culto. Que a Tua paz e o Teu amor seja uma constante presença na vida de cada um dos casais, de todas as famílias, que neste momento louvam e adoram ao Teu nome. Também, querido Deus, nos achegamos a Ti em humildade, reconhecendo que Tu tens o poder para curar e restaurar vidas. E por isso confiamos também a Ti, ó Deus, a vida de nossos irmãos que passam por tribulações. Lembramos da nossa irmã Tatiane Eberhard, pastor Gilberto Aida, pastor Nathan Flor, pastor Jackson Coelho e também a senhora Hebe Fiedler, que tem vivido momentos e dias complicados em sua saúde. Cuide, ó Pai, dessa Tua filha, dessa Tua serva. Se for de Tua vontade, restabeleça-lhe a saúde, mas que acima de tudo, Tu possas estar com ela em todos os momentos. Assim como abençoe aos filhos, aos cuidadores, a toda a família que junto dela está. Também, querido Deus, em Tuas mãos entregamos a vida de todos nós, a vida de todo mundo que padece diante da pandemia do coronavírus. Já há meses estamos lutando contra esse vírus, contra esse inimigo invisível que tem ceifado vidas e trazido angústia e sofrimento para todos nós. Abençoe, ó Pai, aos enfermos e, se for da Tua vontade, restabeleça-lhe, Senhor, a sua saúde. Assim como também Teu amor enxuga as lágrimas daqueles que choram a morte de pessoas queridas. Que a certeza da ressurreição de Cristo console a esses que choram o falecimento dos seus irmãos, de amigos, de familiares. Assim como também pessoas que estão lutadas pelas mais diversas doenças ou motivos que nos levam deste mundo. Mas que Tu, ó Deus, nos preserve sempre na fé em Cristo Jesus, para que no dia em que Tu nos chamares, possamos ser encontrados fiéis e assim possamos viver no Teu reino, na eternidade, junto com Cristo, com todos aqueles que fiéis permaneceram até o fim. Tudo isso, ó Pai, trazemos em oração e colocamos aos Teus pés, aos pés da cruz de Jesus, confiando no Teu amor e na Tua misericórdia, confiando que ao Teu tempo e à Tua maneira, Tu irás responder nossas orações. Assim, oramos em nome de Cristo Jesus e todos em conjunto dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do nosso Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Muito bem, amados, assim encerramos este culto do 8º domingo após Pentecostes. Continuamos em nossas atividades online, aqui em Dourados. O novo decreto, publicado na semana passada, permite a abertura das igrejas, com todos os cuidados, com todas as restrições impostas, mas o que nos fez decidir, principalmente pela manutenção das atividades online, é exatamente porque nesse decreto houve um equívoco, eu diria que inaceitável do ponto de vista da igreja, onde a Prefeitura Municipal aqui de Dourados, ela disse que a igreja só está autorizada a celebrar a Santa Ceia sobre uma espécie, ou seja, somente entregando a hóstia aos fiéis.
Esta não é a compreensão luterana sobre a Santa Ceia, pois cremos que assim como Cristo, no dia em que instituiu a ceia, deu pão e vinho, entregou o corpo e sangue de Cristo, a Santa Ceia só é válida quando as duas espécies estão presentes, pão e o vinho. Desta forma, nós não concordamos, respeitamos o decreto enquanto cidadãos deste mundo, mas não concordamos com ele, por isso, em reunião de diretoria, em conversa com a diretoria, decidimos permanecer com as atividades online, aguardando o próximo decreto que deve ser publicado aí na próxima semana, no início da outra semana, e então marcamos para o dia 4 de agosto uma reavaliação da situação. Entendemos também que ainda não é o momento seguro, talvez, para reabrirmos as portas da igreja e iniciarmos as atividades, exatamente pela oscilação do número de casos. Então, acompanhe aí via Facebook, via WhatsApp, nós estaremos enviando as informações e assim que retomarmos as atividades presenciais, certamente todos ficarão sabendo. Diante disso, quero convidar você a acompanhar também o nosso culto no dia 1º de agosto, próximo sábado, às 19h30, assim como também quarta-feira. Nós não vamos ter o nosso programa conversando sobre fé e vida. Nessa semana que passou, nós falamos sobre depressão, uma temática muito interessante, especialmente nesses tempos de pandemia. Mas nessa próxima quarta-feira, eu tive a alegria de ser convidado pela Hora Luterana para dirigir o estudo bíblico que acontece sempre às quartas-feiras da Hora Luterana. Então, quarta-feira, 19 horas, horário do Mato Grosso do Sul, 20 horas, horário de Brasília, nós teremos então o estudo bíblico e me foi sugerido de falar sobre o tema Síndrome do Ninho Vazio. Foi uma temática que conversamos já há alguns dias em nosso programa e vamos trabalhar de forma mais aprofundada agora na quarta-feira. Então você está convidado. Nós vamos enviar o link do estudo, vai acontecer online na quarta-feira para que você possa acompanhar. Também aos membros da nossa paróquia, relembramos, a questão das ofertas. A oferta ao reino de Deus faz parte da vida de culto de todos os cristãos que reconhecem que o maior tesouro, a grande pérola que tem exatamente a fé em Cristo Jesus, a salvação. E a partir disso, motivados pelo grande e maravilhoso amor de Deus, nós somos também levados a ofertar ao reino dos céus, ao reino de Deus, para que a igreja continue a levar a palavra de Deus adiante. Essas ofertas estão acontecendo via transferência bancária, via depósito bancário. Qualquer dúvida, entre em contato com o pastor ou com membros da diretoria para que você também possa, dentro da sua vida cristã, também ofertar ao reino de Deus. E nós concluímos o nosso culto com o hino, concluímos com louvor nosso culto abençoado. Certamente Deus abençoa a tua vida, a tua família e assim Ele abençoe a tua semana. Um grande e carinhoso abraço em Cristo Jesus, deste que vos fala, pastor Rudinei Valdir Mas. Amém.